Olá, graça e paz, tudo bem com você? Eu sou Camila, sou cristã evangélica e gostaria hoje de compartilhar sobre um assunto com você. Com você, filho de Deus, meu irmão em Cristo, com você que já tem lutado nessa sua vida durante muitos anos, com você que tem servido fielmente ao Senhor, que tem se deixado transformar pela palavra de Deus há tantos anos e ainda assim não conhece a vida abundante e ainda assim não sabe realmente o que é viver, o que Jesus disse lá em João 10,10, que é a vida e a vida em abundância. Quando eu falo, amados, de vida abundante, eu não estou falando só de situações financeiras. Eu falo de vida abundante, eu falo de vida plena, eu falo de uma completude, eu falo de algo além do que o necessário. Não somente na sua vida financeira, mas na sua vida profissional, na sua vida familiar, nos seus sentimentos, nas suas emoções, em tantas áreas que a gente vive, não é verdade? O que está escrito lá em João 10,10? O que Jesus disse? O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim, Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. Amados, se vocês forem lá no dicionário procurar saber o significado dessa palavra, abundância, vocês vão ver grande porção ou quantidade superior ao necessário. Então, meu amado, o que Jesus prometeu? Jesus prometeu vida e vida em abundância. Se nós não estamos vivendo isso em alguma área da nossa vida ou em algumas áreas da nossa vida, é porque ainda existe um ladrão. Nossa, Camila, que forte. Sim. A gente precisa, amados, estudar a palavra, sabe? Procurar saber um pouco mais sobre um assunto que eu vou levantar para vocês hoje, que é iniquidade. Amados, a iniquidade não é o mesmo que pecado. Iniquidade não é o mesmo que transgressão. O pecado é como que uma folha em toda uma árvore. E a iniquidade, ela é uma raiz. Vamos supor que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você anteriormente era muito envolvido com o alcoolismo, né? Dando um exemplo. E aí você aceita Jesus, você se permite transformar, você se permite libertar pela palavra de Deus, né? E aí você larga a bebida. Você se fortalece no Senhor e consegue deixar este pecado. Porém, você talvez ainda não tenha lutado contra a raiz desse pecado. Pode ser que você ainda não tenha identificado a raiz do problema. Muitas vezes, pessoas vão para o alcoolismo, ou para as drogas, ou para a prostituição, ou por tantos, né, em busca, em fuga, na verdade, de tantos pecados, por conta de uma raiz. Essa raiz, ela precisa ser tratada. Quantas vezes o início de uma vida de alcoolismo, por exemplo, foi por conta de uma rejeição? Foi por conta de um problema ainda na infância que as pessoas viveram. Não é verdade? Então, se existe ainda um problema relacionado à rejeição e você apenas tratou do pecado, ainda pode ser que haja uma perseguição na sua vida com outros tipos de pecado, mas que também serão como uma fuga à rejeição que não foi resolvida. Amados, lá na palavra de Deus, em Êxodo 20, versículo 5, diz assim: Eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Tem uma outra versão que fala ainda um pouco mais claramente. Eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso,
que castigo os filhos pelos pecados dos pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Nossa, mas que forte, né? Parece injusto. Você lê que Deus é um Deus que castiga os filhos pelos pecados dos pais. Amados, deixa eu dizer uma coisa a você. Deus é um Deus justo. Quando a gente fala de justiça, a gente fala de justiça para todos os lados, tanto para o bem quanto para o mal. A partir do momento que existe uma legalidade espiritual, a partir do momento que existe uma lei espiritual vigente, né? A partir do momento que existe uma lei reinando sobre uma situação, ela precisa ser respeitada. Eu vou te dar um exemplo para um lado bom. Os seus pais são financeiramente muito bem-sucedidos, né? Tem propriedades, casas de praia e etc. Seus pais vêm a falecer. Segundo a lei, quem receberá essas casas? Os seus descendentes, não é verdade? Seus filhos. Seria justo que esses filhos recebessem? Talvez aos nossos olhos não, porque eles não lutaram para conquistar aqueles bens, não é verdade? Mas eles recebem, porque é lei. Segundo as leis, eles têm legalidade para acessar o que foi conquistado por hierarquia, por descendência. Não é verdade? Da mesma maneira que Deus nos abençoa por conta dos nossos antepassados, da mesma maneira, nós também somos acometidos por pecados dos antepassados. Amados, mais uma vez eu digo, Deus não é injusto. Deus não pode ser injusto também com as leis espirituais malignas, porque são leis espirituais. Então, a partir do momento que existe uma legalidade que foi dada, talvez por seus pais, talvez por seus avós, talvez por aqueles que chegam até a terceira ou quarta geração, existe alguém que precisa interromper esse ciclo. Esse alguém será você? Ou será alguém após você? Amados, que esse alguém seja eu, que esse alguém seja você. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que visita os pecados dos filhos, dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, mas mais à frente ele diz no versículo 6 que trata com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Então, amados, ele visita sim e permite que essa herança chegue aos filhos, chegue aos descendentes, as heranças malignas. Mas ele também abençoa até 1000 gerações. Olha a quantidade, o quão maior é de bênção. Amados, a iniquidade ela é como um DNA espiritual. Da mesma maneira que você recebeu um DNA com cromossomos do seu pai, cromossomos da sua mãe, esses cromossomos se uniram e trouxeram informações genéticas dos seus antepassados para você, fazendo você ser quem você é, também existe um DNA maligno espiritual. Esse DNA, ele é chamado iniquidade. Então, meu amado, pode ser que você já tenha a salvação em Cristo Jesus. Quando morrer, você vai para o céu. Mas existe uma vida abundante te esperando, que muitas vezes você não consegue desatar e você não consegue viver por conta de ainda existir um ladrão. Meu amado, vamos dar um novo exemplo numa situação financeira. Os seus antepassados foram envolvidos, por algum motivo, com situações financeiras duvidosas. Vamos supor que no trabalho deles, eles furtavam algum valor ou, de alguma maneira, estavam errados financeiramente, né?
talvez você, enquanto servo de Deus, não faça a mesma coisa. Talvez você, enquanto servo de Deus, entenda que isso seria um pecado e você age corretamente. Porém, você não tem uma vida abundante financeira. Você dizima, você oferta, você dá a primícia ao sacerdote no altar, você tem sua vida financeira de forma correta, segundo a vontade do Senhor, e ainda assim você é uma pessoa presa financeiramente. Por quê? Amados, a iniquidade, ela constrói umas caixinhas na nossa mente, na nossa alma. Que caixinhas são essas? São estruturas de pensamento. A pessoa que vive nesse exemplo que a gente está dando, a pessoa que vive numa raiz de iniquidade financeira, por exemplo, é uma pessoa que ela não vai se ver fora dessa caixinha. O que eu quero dizer com isso? A pessoa vai ler essa passagem em que Jesus diz que daria vida e vida em abundância, mas ela não vai ver isso na vida financeira dela. Essa vai ser uma pessoa que ela vai sonhar que terá sua casa própria, vai sonhar que vai ter o seu carro, mas quando ela sonhar, ela vai imaginar uma casa própria cheia de rachadura, nem tão boa, nem tão bem localizada, nem tão bem arejada. Quando ela pensar no seu carro, ela não vai pensar num carro novo, ela vai pensar num carro muito usado, ela vai pensar num carro que já está em condições precárias. E ela pode até justificar que não, eu não vou ser apegado a coisas materiais, né? O mais importante é a minha vida com Deus e etc e tal. Amados, vida abundante é o que é além da necessidade. A raiz de iniquidade, ela faz com que essa pessoa tenha estruturas de pensamento que não saem daquele limite. Então, a pessoa que vive uma vida sentimental em raiz de iniquidade, ela vai se ver casada, mas talvez ela não vá se ver feliz. Ela vai sonhar com seu casamento, mas ela vai entender se houver traição no casamento. Nem tudo é perfeito. Só que Jesus disse, em uma outra versão, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Amados, o significado do que é pleno é do que é completo, do que é inteiro, do que não há falta. Amados, o que é isso? Senão uma coisa perfeita. Então, o que eu quero dizer para você hoje é que você é a igreja do Senhor Jesus. Você é a igreja do Senhor Jesus. E o que fala sobre a igreja? Lá na palavra de Deus. Mateus 16:18. Jesus falando com Pedro. O que ele diz? Sobre esta pedra, que é o próprio Jesus, e ele fez um simbolismo com o nome Pedro, né? Edificarei a minha igreja. Sobre Jesus, sobre mim, Jesus falando, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela quem? Contra a igreja. Amados, portas se movimentam? Portas saem do lugar? Portas têm pernas? Não. Mas a igreja, que sou eu e é você, temos pernas. Nós somos aqueles que precisam se mover até as portas do inferno. Nós somos aqueles que precisam sair da inércia e do círculo vicioso que estamos vivendo de geração em geração e irmos até as portas do inferno. Amados, existem pessoas presas dentro do inferno. Existem coisas que são nossas, que estão retidas no inferno, através de raízes de iniquidade.
É preciso que a gente vá até as portas do inferno. E vá com fé. Porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. E o que é prevalecer? É se manter erguido, é se manter de pé, é se manter forte. Eles não poderão se manter de pé, ou se manter erguidos, ou se manterem fortes diante de nós. Então nós precisamos lutar pelo que é nosso. Nós precisamos lutar espiritualmente pelo que é nosso. Amado, se você identifica em alguma área da sua vida que existe uma raiz de iniquidade, lute contra isso. Retire do diabo o direito que ele ainda tem para agir na sua vida. Retire do diabo o direito que ele ainda tem para agir na sua descendência. Arranque do diabo aquilo que é teu. Arranque do diabo a promessa que Jesus te fez. Porque você, enquanto filho de Deus, você tem o direito de viver as promessas do Senhor. Na Bíblia diz que Jesus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa do que falou. Como seria um Deus, o nosso Deus, ser um Deus que promete e não cumpre? É verdade. Mas na palavra também diz, lá em Hebreus 10:36, assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Amados, é preciso perseverança. E o que significa perseverança? Significa insistência diante de uma dificuldade. Significa você não desistir mediante uma tribulação. Significa você se movimentar. Significa você caminhar em direção à sua promessa. Não fique apenas esperando por Jesus, por aquilo que é seu dever enquanto igreja. Então, identifique as raízes de iniquidade que estão sobre a sua vida e a vida da sua descendência. Se arrependa pelos pecados dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós e de qualquer antepassado que faça com que você ainda esteja vivendo nesse círculo vicioso. Identifique essas raízes. Peça ao Espírito Santo para te levar ao arrependimento. Mas Camila, como eu vou me arrepender de um pecado que eu não cometi? O Espírito Santo é totalmente capaz de te levar a esse nível de arrependimento, meu irmão. O Espírito Santo é totalmente capaz de te levar ao quebrantamento pelo pecado que não foi seu. Lute pela sua promessa. Lute para viver uma vida em abundância. Jesus quer que você viva além do que somente o saciar de uma necessidade. Em nome de Jesus.